Então, nós temos a saída desses judeus do território, né, há um bom tempo. Então, eles saíam, eles retornavam, eles saíam, eles retornavam, até o momento que eles não retornaram mais. Eles migraram para outras áreas, né, foram para outras regiões, e quem vai ocupar aquela área ali, que foi deixada por esses judeus, são os muçulmanos, no caso, a nação palestina. Então, eles estavam lá. Tá? Os palestinos estavam lá ao final da Segunda Guerra Mundial. Por isso que a gente tem que discutir o antes, né, e o depois. Tá? O antes é que esse território, de fato, pertencia aos judeus. Mas eles deixaram esse território, foram embora. Né? Ou porque quiseram, ou forçado. Tá? E depois existe uma ocupação nesse território dos palestinos, certo? E aí depois os judeus eles retornam e começam a expulsar os palestinos que estavam ali há um bom tempo já. Já tinham desenvolvido a sua vida, construído sua casa, comércio, tudo. Então, eles vão sendo afastados. E nós estamos falando não só de um territóriozinho, né, pequenininho, que de fato ele é bem pequenininho, mas nós estamos falando de um território que ele é sagrado para as três religiões monoteístas que nós falamos lá no começo dos conflitos, que é um conteúdo que vai cair para vocês hoje. Né? Quais são as três religiões monoteístas? Cristianismo, islamismo e o judaísmo. Né? Não está certo na ordem, porque o judaísmo veio primeiro, depois o cristianismo, depois o islamismo, como eu já expliquei para vocês. Tá? Então, essa região é sagrada para esses três povos. A região ali, principalmente de Jerusalém. Então, eles querem estar mais próximos dessa área. Tá? Então, é decidido, a partir de 47, a partilha, a divisão do território da Palestina, e uma parte ficaria com os judeus, que tinham sofrido todo aquele processo de perseguição na Europa, né, e vinham sofrendo esse processo de perseguição desde o século XIX. Não é só com Hitler, tá? Na metade ali do início do século XX, né? Desde o século XIX, os judeus já vinham sendo perseguidos. O Hitler ele só encaminha para piorar essa situação, né, com o Holocausto, que é quando a gente tem mais de 6 milhões de judeus mortos, e aí surge uma preocupação no mundo todo. Aonde colocar esses judeus que estão espalhados, né, depois do Holocausto? Por isso que a Inglaterra, ou melhor dizendo, o Reino Britânico, ele vai passar para a ONU essa preocupação. Né? Ele passa para a ONU essa preocupação e ele vai reconstruir o seu território. Tá? E a ONU, em conjunto, decide ali que o melhor caminho a traçar para os judeus é justamente serem alocados aí onde eles definem como a terra prometida. Então é algo também bíblico, né, que eles trazem ali. Lembrando que o livro deles também está presente no nosso livro, né? É ali o Gênesis, a formação de tudo, tá? Eles não têm Novo Testamento, a Torá não tem Novo Testamento, porque na visão deles o Messias ainda não veio, eles não reconhecem o nosso Messias, apesar de que aqui no Brasil algumas pessoas insistem em falar que segue uma religião judaico-cristã que não faz muito sentido, mas isso aí fica uma outra hora para a gente poder discutir, tá? Então, esse assunto aqui, ele já serve para vocês também, hoje, relembrarem na hora da prova. Essa divisão, ela, a partir de 48, ela passa a ser desrespeitada. Por que ela passa a ser desrespeitada? Porque os judeus, os palestinos, tá? Juntos ali com os outros países árabes próximos, e eu estou falando de quem? Líbano, Síria, Jordânia, Egito, eles vão formar ali a Liga Árabe, porque na visão deles era necessário a expulsão, né, de Israel dessa área. Porque eles tinham um objetivo, né? Eles têm um objetivo nessa região, que era construir ali um grande país muçulmano. Não é isso que vocês viram comigo? E eles quase formam isso na sequência da Guerra da Independência, na Guerra dos 6 Dias, que é a Liga Árabe. Então quase vira mesmo, de fato, um grande país muçulmano. O que atrapalha é que Israel está muito bem armado, muito bem treinado, né, tem o apoio dos Estados Unidos, então fica mais fácil vencer qualquer conflito que seja contra países que não têm, né, esse armamento, essa estrutura bélica.
tá? Os países árabes estavam juntando ali, era no calor da hora para poder combater, né, para poder fazer guerra. Israel não, Israel estava bem armada, estava sendo treinada pelo exército americano, né? Já tinha tática de guerra, então venceu a primeira, venceu a segunda, venceu o terceiro conflito, derrotou, conseguiu parar todas as intifadas que foram feitas pelos palestinos, a gente vai falar daqui a pouco, e consegue controlar o povo palestino até no dia de hoje e expulsar cada vez mais os palestinos dessa região aí, né? Que hoje a gente nem pode mais definir como Palestina, porque Israel tem tomado conta até das áreas que eram para o povo palestino, como é o caso de Gaza e a Cisjordânia. Então, muita gente fala assim, mas esse conflito ele é milenar, ele corre muito tempo. Não é verdade. Esse conflito não é milenar. Tá? Esse conflito entre judeus e árabes é recente. Ele data de 48 para cá. Tá? Então, você pega lá, de 1948, final da Segunda Guerra, e até os dias de hoje, virou um conflito. Né? Por quê? Porque você tem povos que perderam território e querem voltar, e você tem povos que entraram, tomaram o território e não querem sair. Então, essa é a ideia. A disputa por um território sagrado para 3 religiões e um povo que já existia ali e que perdeu o direito de estar dentro desse território. Tá? Então, essa ideia de que essa região aí, esse conflito é milenar, é mentira. Aí tiveram outros povos que dominaram essa região e que fizeram conflitos. Outros reinos, né? Persas, babilônicos, romanos, então é diferente, tá? É turco-otomano que tomou esse território aí. Então é totalmente diferente, tá? Uma questão da outra. Questão de conflito de impérios que dominaram uma região e agora conflito de 2 povos, não é milenar. Então vem de 48 para cá. Tanto é que um pouquinho antes de 1948, final do século XIX, início do século XX, os palestinos permitiam a entrada de judeus aí nesse território. Eles permitiam numa boa, eles viviam muito bem, até que começou a surgir o movimento sionista, que é um movimento mais nacionalista, de extrema direita, que eu falei para vocês, que quer expulsão, que é um território só para judeus, né? E aí a gente tem que entender os dois lados. O contexto legal desse conflito é entender os dois lados. É entender que você tem um povo que viveu nessa região e que foi embora, igual eu falei, ou porque quis, ou de forma forçada, né? Porque teve momentos que eles quiseram sair e teve outros momentos que eles retornaram e foram forçados a sair, tá? E você também tem um povo que estava aí, que já vivia nessa região e que foram forçados a sair dessa área, tá? Forçados mesmo. Se não sair, você tem tropa, tem exército, tem tanque, né? Contra pedra e pau de uma resistência que não dura. Então são vidas que vão sendo perdidas por um conflito que não tem perspectiva de fim. Né? Alguns acordos foram assinados, a gente vai falar nessa questão da Palestina nesse conteúdo. Por exemplo, Oslo I, Oslo II, né? São acordos que foram assinados, mas que nunca foram para frente. Tá certo? E por que não foram para frente? Porque falta uma iniciativa de Israel em aceitar que precisa partilhar esse território com esse povo que existia aí. Esse povo não vai desistir desse território. Uma nação não desiste do território. Olha a Catalunha, olha o País Basco, né? Olha a Chechênia, olha Kosovo. Nações, olha os curdos, nações que não desistem do território. Porque ali está a cultura deles. Ali está a identidade cultural deles, tá? Os costumes, os hábitos. Então está ali naquela região. Tá? Então eles vão sim exercer influência nessas áreas. Isso é algo que não tem nem como questionar. Eles vão exercer influência nessas áreas de alguma forma. Eles vão tentar chamar atenção. Eles cometem atentados. É uma forma de chamar atenção para o mundo todo. Né? Eles fazem a intifada com pedra e pau enquanto o exército judeu usa tanque, armas pesadas e matam eles. Isso aí chama a atenção do mundo todo, gera uma comoção, porque é uma resistência que está com pau e pedra na mão, de jovens, contra tanques e exército bem armado, e eles estão morrendo. Isso aí chama a atenção do mundo todo, gera uma comoção. Gera, então, uma discussão para a questão de que os palestinos precisam de um território. Tá? Assim como os judeus precisavam em 1948, os palestinos hoje precisam de um território. Eles não têm um território para chamar de meu, para chamar de minha casa, né? Meu lar, para criar a sua identidade. Porque os judeus estão impedindo que eles exerçam essa influência
nessa área que está aparecendo aí para vocês. Certo? Bom, então vamos lá. Então, relembrando aí, né, do assunto. Então, aí nós temos a diáspora, que a gente já comentou no conteúdo passado também, que está ligada à expulsão desse povo judeu da Palestina, né, daquela região ali, que hoje nós chamamos de Israel. Tá? Então, a partir desse ano, 135 depois de Cristo, é que os judeus vão se espalhar pelo mundo todo, pela Europa, pelo continente americano, né? E vão desenvolver a sua vida, desenvolver a sua cultura também, manter as suas tradições, seus costumes, desenvolver o comércio, porque eles são muito ligados ao comércio, né? Então, olha lá, os judeus levaram seus costumes, suas tradições para o mundo todo, mesmo tendo que adotar ali línguas de outros países que eles foram se instalando, eles mantiveram ali as suas tradições, né? O que também ficava muito fácil de ser identificado quando você tem um movimento xenófobo, não é isso? Nós temos hoje vários movimentos xenófobos que ocorrem no mundo todo, contra muçulmanos. Agora nós estamos tendo aí vários movimentos nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Neofascistas, neonazistas, contra negros, contra judeus, tá? Então fica fácil você perceber esses povos, primeiro, pela cultura deles, né? Pelos costumes, pelas vestimentas, pela tradição que eles seguem. Então você identifica esses povos e você começa a perseguir. Então xenofobia também não é um assunto que surge recentemente para a gente, não. Tá? A xenofobia ela existe há muito tempo. É que a gente começou a usar ela com mais frequência. Porque ao invés da nossa sociedade contemporânea evoluir, parece que ela está involuindo, né? Está retrocedendo, voltando atrás. Tá? Então é isso que a gente tem que entender. Então esses movimentos eles ainda existem, tá? Movimentos contrários a alguns povos, né? Movimentos que vão praticar ali o genocídio de etnias, como ocorreu na Alemanha nazista, tá? com os judeus, beleza? Então, a gente tem que analisar o contexto desde lá do período histórico, mas também analisando o período contemporâneo. Tudo que está acontecendo hoje. Né? Esses conflitos são algo que estão presentes na sociedade, tá? Na nossa sociedade. A todo momento nós temos esses tipos de conflitos. Né? Grupos que se dizem ali superiores perseguindo e matando grupos que eles tendem a dizer que são inferiores, certo? Então isso ocorreu na década de 40, isso ocorreu na década de 60 nos Estados Unidos e algumas ditaduras, isso ocorre hoje, tá? Vocês estão acompanhando que no meio de uma pandemia nós temos vários conflitos no mundo todo. Então, no meio de uma pandemia, que era onde a galera tinha que estar concentrada em focar ali pela vida, né? A galera tá indo para a rua, tá? Para protestar, para combater ali atos radicais, né? Então, vocês estão acompanhando aí todos esses movimentos. O Bovo agora falou que teve torcida se reunindo. Esse final de semana teve torcida se reunindo. Estados Unidos, 7 dias de protesto. Hoje vai entrar no 8º dia de protesto. Tá? Então, são movimentos, são assuntos mais atuais que eu quero que vocês já comecem também a ir prestando atenção nesses assuntos, tá? Porque vocês estão no ensino médio. Daqui a uns anos vocês já vão fazer algumas provinhas, vestibulares, né? Então, vocês têm que estar ligados a essa questão de assuntos contemporâneos, né, das atualidades, porque isso aí cai muito nessas provas. Tá? Esse assunto, por mais que a gente fale de conflito do Oriente Médio, você pensa, é muito antigo. Não, ele acontece hoje. Então, ele também é um assunto atual. Ele também é atualidade. Nós temos tropas americanas, inglesas, francesas, que são chamadas forças de coalizão hoje no Oriente Médio. Estão lá hoje. Estão lá tentando combater o Estado Islâmico, por exemplo. Você o Estado Islâmico? Sim, que os Estados Unidos ajudou a criar. Tá? Você fala, nossa, então ele ajudou a criar o que ele está combatendo hoje? Sim. Igual ele fez no início dos anos 2000 com o Talibã e a Al-Qaeda.
que ele viu que não ia derrotar, ele assinou um tratado no começo desse ano para parar ali o conflito. O Donald Trump assinou lá com essa organização terrorista, né? Que está na lista de organizações terroristas aí, tá? O movimento sionista é um movimento mais nacionalista, que preza ali por um mundo uma região, um estado para judeus e só judeus, né? Então o movimento sionista ele vai surgir no século XIX, eu já tinha comentado isso com vocês, né? Ele ganha mais força ali depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Aí você tem ainda as grandes potências reconhecendo esses movimentos como movimentos legais, né? Movimentos ali que buscavam mesmo o direito, né? Não reconhecendo como um movimento nacionalista de extrema direita, então essas potências, principalmente o Reino Unido, não vai reconhecer, tá? E a partir do século XIX, o Reino Unido vai permitindo o movimento migratório dos judeus para a Palestina. Lembra que essa região era controlada pelos ingleses, né? Depois daqueles conflitos que ocorreram no Oriente Médio, né? Então a Inglaterra já começa a controlar essa região depois da Primeira Guerra Mundial, com o fim do Império Turco-Otomano, aí que vai administrar mesmo toda essa área junto com a França. Então, através ali da Declaração de Balfour, que a gente também comentou já esse ano, esses judeus eles vão retornando, tá? Para a região que hoje a gente chama de Israel e que no passado ainda era território palestino. Beleza? Então, os árabes que viviam na Palestina com os muçulmanos, que eram sunitas, então eles tinham ali uma certa ligação, né? Não com o movimento sionista, porque o movimento sionista já ameaçava a expulsão, né? Já pregava a expulsão dos muçulmanos dessa região, mas nós temos no primeiro momento os palestinos e os judeus vivendo muito bem juntos ali na mesma área. Depois que esse movimento sionista ele ganha força dentro da região da Palestina, é que passa a preocupar ainda mais os muçulmanos nessa área, né? E ao final da Primeira Guerra Mundial, então você tem ali toda a área da Palestina sendo controlada agora pela Inglaterra, pelos britânicos, porque o Império Turco-Otomano, que é o chefão que comandava essa área até 1919, ele deixa de existir, né? A gente comentou já a Primeira Guerra. Então, o Império Turco-Otomano, Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, né? Vão sofrer ali sanções, né? Dois aí deixam de existir. A Alemanha tem o Tratado de Versalhes, que é extremamente punitivo para a Alemanha, e é o que faz, por exemplo, com que a Alemanha depois sinta-se ali prejudicada, né? Tendo que revigorar ali ou reivindicar seus territórios novamente através de novos conflitos, como ocorre com a Segunda Guerra Mundial, né? Bom, então essa Primeira Guerra a gente já viu também. Criação do Estado de Israel. Ao final da Segunda Guerra Mundial havia uma preocupação em onde colocar esses judeus, né, para que eles não sofressem novamente um processo de perseguição e novamente um processo do que foi conhecido como Holocausto, né, essa grande mortandade aí de judeus ocasionadas pelo governo nazista de Adolf Hitler. Então, o objetivo era criar ali um território para esses judeus. E, ao mesmo tempo, você também tinha ali o aumento do movimento sionista, tá? Principalmente por tudo que os judeus sofreram ali com Hitler. Então, Hitler ele contribuiu também para o aumento desse movimento sionista, esse movimento nacionalista de criação de um Estado de judeus para judeus. Então, você tem já uma pressão em cima de quem controlava o território da Palestina em 45, que são os britânicos, e os britânicos, por sua vez, não conseguiam, né, controlar esse território e também não conseguiam
administrar mais o conflito. O que eles fazem? Eles vão lá e vão passar esse conflito para a ONU, um órgão recém-criado. Lembra que a ONU também está sendo criada nesse período, né? 45. Tá? Vai surgir ali em 44, mas em 45 que ela começa a vigorar, para substituir a Liga das Nações, que tinha surgido ao final da Primeira Guerra Mundial, com o intuito de impedir ali o segundo conflito mundial, e não consegue. Né? A Liga das Nações acaba não conseguindo ali impedir o segundo conflito mundial, por isso que ela deixa de existir. Então a ONU ela tem esse objetivo, impedir novos conflitos. E o primeiro conflito que ela tenta impedir é esse, né? O conflito Israel e palestinos. Tá? Então os árabes eles queriam garantir ali a sua presença na Palestina, os povos que já viviam ali, a nação palestina. Né? E com isso eles vão fazer ali algumas conferências, como eu coloquei para vocês. Então tem Alexandria em 44 e tem o Cairo em 1945, o Egito, que é um aliado histórico da Palestina, assim como a Jordânia, assim como Síria e Líbano, porque são eles o povo árabe ali, que depois vão dar origem à Liga Árabe, para combater a presença de Israel naquela área, que na visão deles é uma interferência ocidental, como eu já disse para vocês. Tá? Essas conferências vão resultar na Liga dos Estados Árabes, que é a Liga Árabe, que a gente já comentou também. E dentro dessa Liga Árabe você tem a presença ali dos palestinos, que são os povos que têm um interesse maior, né? Que é o interesse por esse território. Tá? Um interesse de ocupação, né? De impedir ali também o avanço dos judeus nessa área. Em 47, o Reino Unido ele tinha que concentrar suas forças no seu território, então ele passa para a ONU, e a ONU decide que o correto é fazer a partilha da Palestina entre judeus e árabes, né? Dividir esse território como aquele mapinha que a gente observou. Tá? Então, 55% do território ficaria com os palestinos, que estavam ali, ou 55% com os judeus, né, que tinham, na visão da ONU, estavam espalhados no mundo todo, então eles deveriam ser alocados ali, e 45% do território ficariam com os palestinos. Aquele mapinha de 47, como eu mostrei lá no comecinho, ele serve para a gente entender essa divisão. Então essa seria a divisão do território. Dos 45%, a terra sagrada, a cidade sagrada, antiga, né, Jerusalém, ficaria dentro do território palestino. É óbvio que os palestinos não aceitaram, porque eles teriam ali uma porção menor do território, né? E esses 55% aí de território para judeus sendo financiado pelos Estados Unidos, já era, de certa forma, uma previsão de que eles perderiam o seu espaço dentro desse território, porque os judeus iriam se expandir aí dentro. E foi o que aconteceu. Então, por isso o conflito. O objetivo é impedir que os judeus entrem nessa área, porque uma vez eles entrando, eles expandiriam e expulsariam os palestinos dessa região. E é justamente o que foi previsto, é justamente o que vai acontecer. Tá? Então os judeus vão ser instalados, eles vão chegar, não tem jeito. Uma vez eles chegando, formando ali o território que eles chamam de Israel, eles começam a expulsar os palestinos. Né? E os palestinos, por sua vez, que reconheciam a sua capital como Jerusalém, né, também vão perdendo ali o seu espaço. Tá? Não sei o que aconteceu aí. Vocês estão me ouvindo ainda ou não? Não. Tem alguma coisinha aqui. Ah, beleza. Lógico, né, Brito? Achei que alguém tinha entrado aqui. Não, beleza. Deixa eu só voltar, que ainda não. Bom, também, deixa eu voltar aqui. Ué? Caramba, pra onde que foi? Que a gente já falou, né? Também. Que a gente fala. Bom, paramos aqui, né? Vou parar aqui. Deixa eu só. Não sei o que aconteceu aqui, deu um. Ô, Brito, por que você bloqueou minha câmera? Não, você fica aí deitando na cadeira, cara. Ih? Mas o que